Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, você sintoniza com vibrações de paz, luz, harmonia, que estejam envolvendo você e toda a sua família. É muito importante sua participação, registrando observações, perguntas, dúvidas através do chat. Na segunda parte do programa, nós dirigimos a nossa atenção para corresponder a alguma questão que você tenha colocado. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está registrada no livro Vinha de Luz. Se intitula O Capacete. Através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos manda esse recado. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Defende tua morada interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas, muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem que está no livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. E a mensagem, ao levantar-se, nos convida a refletir André Luiz. Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retornar às próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Vamos agora para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. A Federação Espírita Pernambucana comemora 121 anos de fundação e terá uma programação especial de palestras no próximo final de semana. No sábado, dia 6 de dezembro, a partir das 9h15 da manhã, palestra com José Soares.
que abordará o tema A Parábola do Semeador, o trabalhador espírita na construção do reino de Deus. No domingo, dia 7, às 4h15 da tarde, palestra com André Siqueira, da Federação Espírita Brasileira, que abordará o tema da Gênesis, a codificação espírita, uma jornada espiritual. Isso, e na segunda, às 9h15 da manhã, palestra com Sandra Borba, do Rio Grande do Norte, que abordará o tema O Perdão e a Reencarnação, a libertação do espírito pelo amor. Às 10 horas, palestra com Assis Pereira, também do Rio Grande do Norte, que abordará o tema As Bem-aventuranças e a Reforma Íntima, o roteiro do Mestre para a Felicidade Real. Às 15 horas, palestra novamente com Sandra Borba, que abordará o tema Memórias e Legados, a FEP do século XX. Às 16 horas, palestra com Washington Pereira, que abordará o tema O Trabalhador Espírita e a FEP no século XXI. Natal do Sertão. Esse ano novamente ocorrerá na cidade de Itacaimbó, no dia 14 de dezembro. Conta com a participação da Fraternidade Espírita André Luiz e do Centro Espírita Irmã Gertrudes, do Recife. Há um convite aberto para aqueles que desejarem participar, ajudar durante o evento, através do telefone DDD 81 9 9102 4199. Você também pode participar através de doações pelo Pix 24 416 042 1000 ao contrário 76. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas simples aos e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter colocado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus, e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostam. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos
cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite, aqui em Caruaru. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 horas da noite. Todos estão convidados. Vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 962. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Resposta dos Espíritos. Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Vamos agora para o momento Espiritismo na Bíblia. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14, lemos: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica e no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem Origem das Tentações, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele nos escreve: geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que as tentações somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor. E tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparado por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos?
de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitiva. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua Alcides Simeão de Azevedo, número 96, bairro das Rendeiras. A antiga Coab 3 daqui de Caruaru fica ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa, agradecendo a transmissão deste programa que é feito pelo Portal da Luz e os amigos parceiros, o Espiritismo.net, TV Nova Luz, Conexão para a Luz, enfim, Sintonia, Maior Play. Agradecemos a todos e sigamos agora com a segunda parte do nosso programa, não é, Soares? Exatamente. Queremos aqui reforçar convite para esse grande evento que está para acontecer no próximo final de semana na Federação Espírita Pernambucana. O evento começa no sábado de manhã, às 9h15, com a palestra que estaremos realizando a respeito da parábola do semeador e o trabalhador espírita na construção do reino de Deus. Mas o evento ele se estende tanto no domingo, com a presença de André Siqueira, da Federação Espírita Brasileira, como também com Sandra Borba, que na segunda-feira, às 9h15, estará também realizando palestra, também com Assis Pereira, do Rio Grande do Norte. E mais adiante, o final do evento será com Washington Pereira. Esse evento é totalmente gratuito, é em comemoração aos 121 anos de fundação da Federação Espírita Pernambucana. Todos estão convidados. E, Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Vamos iniciar aqui o nosso bom dia com o nosso amigo José Orlando, de Cupira. Bom dia a todos, muita paz e luz. José Orlando faz parte do Gemafim, que fica localizado na cidade de Cupira e tem as reuniões públicas todos os domingos às 4 horas da tarde. Então, hoje tem reunião, aqueles que moram próximo, tiver interesse,
não perca a oportunidade de conhecer essa casa de amor, de caridade, de fraternidade, que nós amamos muito. Vamos aqui dar bom dia a Janda. Bom dia, minha querida. Janda Silins. Bom dia, que Deus te abençoe. Bem-vinda. Bom dia também ao nosso querido irmão, amigo. Bom dia, Carlos André. Bom dia a todos, muita paz. Bom dia também à nossa querida amiga Tereza. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Soares e Silmara. Paz para todos, assim seja. No momento, Soares, nós não temos nenhuma pergunta, nenhuma mensagem de consideração assim referente aos temas, mas vamos trazer aqui uma questão referente ao tema da manhã de hoje, que é o seguinte: o que devemos entender por capacete da salvação? O Espírito Emmanuel faz um comentário muito importante a respeito desse instrumento, que é na mensagem O Capacete, que está no livro Vinho de Luz. Então, Emmanuel nos diz que esse capacete de salvação é caracterizado pela cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs. É uma alusão à proteção que esse instrumento faz à cabeça no plano material, no plano físico. A questão toda é que há toda uma vulnerabilidade na nossa mente, se ela não estiver protegida, de sofrer assédios, infiltrações, intrusões provenientes tanto do mundo espiritual inferior, como também da própria convivência com pessoas que, ao compartilharem ideias e concepções desequilibradas e doentias, se não estivermos usando esse capacete espiritual, nós podemos sofrer repercussões bastante desagradáveis ou infelizes. Então, Emmanuel nos diz que a estrutura que estará nesse capacete é feita de confiança e otimismo sincero. Indispensáveis no mundo de provas e expiações, onde a maioria das pessoas tem a perspectiva de vida situada no materialismo, provoca a todo momento atritos, conflitos e desequilíbrios. É preciso, continua Emmanuel, defendermos nossa moradia inferior, examinar o revestimento desse capacete. O revestimento, ele se dá através de desejos e crenças, depósitos e ideias. E é preciso que a estrutura de nosso capacete, tendo essa base de ideias e atitudes cristãs, nos protejam de sermos alcançados pelo desequilíbrio dos outros. Então, concluindo essa resposta, é necessário fortalecermos-nos espiritualmente todo dia, através de ideias, de pensamentos elevados, que estejam estabelecendo sintonia com a espiritualidade do bem, com as perspectivas de progresso, de evolução, trazida a nós pelo ensino de Jesus, pelo Evangelho. Então,
que possamos, diante desses esclarecimentos e advertência de Emmanuel, estarmos atentos nessa proteção. Usemos o capacete de salvação. Silmara, quiser fazer alguma consideração, depois dê uma olhada no chat se surgiu alguma questão. Como é importante, né, nos defender a nossa moradia interior de tantos ataques que recebemos, né? E para isso é preciso a gente estar confiante em Deus, em Jesus, num futuro promissor, tendo a consciência que para termos esse futuro promissor é preciso arregaçar as mangas, fazer a nossa parte, com bom ânimo, né? Lembrarmos que nós estamos no mundo de provas e de expiações. Então, nem tudo será flores, né? Encontraremos também muitos espinhos. E é preciso a gente se defender, né? Defender o nosso interior de pensamentos ruins, de tudo que possa criar obstáculos para que a gente possa avançar. Nós não temos nenhuma pergunta no momento. Vamos então aqui para a segunda pergunta, referente ao tema da manhã de hoje, que é o seguinte: Soares, o que é ser atraído e engodado pela própria concupiscência? Primeiramente, é importante entendermos esse termo muito usado na Bíblia, concupiscência, a que ele se relaciona. Uhum. Segundo nos é colocado no dicionário mesmo, o significado mais predominante de concupiscência é um desejo forte e intenso, quer por bens materiais, que está ligado à cobiça, ou por prazeres sexuais, que está ligado à luxúria. Então, sinônimos de concupiscência é sensualidade, volúpia, luxúria, libertinagem. Então, Emmanuel comenta e nos traz o esclarecimento sobre o que é ser atraído, engodado pela própria concupiscência, na mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. E ele deixa bem claro que isso só ocorre quando há abrigar, quando há um acolhimento aos inferiores alvitres ou desejos que trazemos em nós mesmos. Então, a questão toda desse desequilíbrio, que é um afrontamento às leis de Deus, eles ocorrem pelo material de inferior qualidade que trazemos no nosso inconsciente, no nosso passado, que é dessa vida, que é de vidas anteriores. A questão, então, quando vista por este ângulo, nos chama a atenção à nossa responsabilidade. A causa maior desse desequilíbrio é o material que trazemos. É claro que, ao darmos atenção a esse material, chamamos para junto de nós espíritos que sintonizam com esse tipo de desequilíbrio, quer na área da cobiça de bens materiais, quer na área de desequilíbrios morais ou sexuais. A causa primeira somos nós mesmos, que, estando mais conscientizado e responsabilizado, devemos perceber que a solução está em nós também.
E aqui nós podemos lembrar, como foi citado há pouco, o capacete de salvação, de estarmos no presente, nos alimentando de pensamentos, ideias, metas e objetivos harmonizados com as leis de Deus. Para que esse material inferior do nosso passado possa estar sendo drenado, possa estar sendo purificado, substituído pelos novos ideais e objetivos que temos alimentado ao nos aproximarmos dos ensinos de Jesus. Então, fechando esse esclarecimento, nós somos atraídos, engodados, enganados, ludibriados por nós mesmos. A causa está dentro de nós. E é lá, na raiz do problema, que nós somos chamados a resolver. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat depois. Se puder acrescentar aí algum conteúdo, fique à vontade. Veja só, Tereza, nossa amiga Tereza, colocou aqui uma pergunta. Vamos ver se a gente pode ajudar ela nesse sentido. Soares, eu gostaria de saber se o movimento espírita de Caruaru, se tem desejo, eu acho que é desejos ou vontade de fundar uma casa espírita aqui no Xique-Xique. Xique-Xique é um bairro que tem aqui em Caruaru, né? Jardim Boa Vista, ao qual está uma verdadeira cidade. Eu acho que ela quis dizer o seguinte, porque no Jardim Boa Vista, né, ali no Boa Vista 2, nós temos o Lar Espírita Maria de Nazaré, né, temos a Seara Espírita Maria de Nazaré, temos a casa Allan Kardec, ela quis dizer que está uma verdadeira cidade, no sentido de muitas casas espíritas. E não só isso, Terezinha, porque em breve, né, teremos também outra casa espírita ali nas proximidades do Maria Auxiliadora, que também é vizinho ali do Boa Vista. E o GEGAD, que seria mais próximo ao bairro que você mora, o GEGAD, ele vai e está se preparando para ter sua sede ali depois do SESI, não é isso, Soares? Seria o mais próximo, né? Exatamente. A partir do início do próximo ano, provavelmente, Isso. ali vai se sediar o Centro Espírita, o Grupo de Estudos Espírita Francisco de Assis. Isso no O Maria GEF, Auxiliadora, né? Maria Auxiliadora. No Agora, SESI, é próximo importante, ao SESI, é o GEGAD, né? eu estava lembrando aqui, Hum. fazendo um esclarecimento a essa pergunta de Tereza, que os bairros mais distantes de Caruaru, por exemplo, antes era a Coab 3, o bairro das Sim. Rendeiras. Uma instituição espírita que surgiu lá, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, iniciou-se através do culto do Evangelho no Lar, na casa de Dona Rosa, que foi se expandindo esse culto ao ponto de ter quase 20 pessoas, e a partir daí conseguiu-se estabelecer uma instituição espírita. Provavelmente é o que vem acontecer no Xique-Xique. Futuramente, É ter exato. moradores do Xique-Xique que comecem realizando assim, por amizades próximas, um culto do Evangelho no lar, que vá se estendendo, e daí possa surgir uma instituição espírita com os trabalhadores ali de dentro da comunidade. Isso eu digo assim, porque esses bairros bem mais distantes Uhum. do centro de Caruaru, a dificuldade de uma instituição espírita ser colocada é resolvida quando já há um grupo naquela comunidade interessados
em participar e até estar numa instituição espírita. Porque imaginemos o contrário. Haja 2 ou 3 pessoas só num bairro distante e que tivesse condições de fazer um centro espírita. Até o apoio, a visita de simpatizantes ou de espíritas de outros bairros tem que vencer a distância grande e naquele bairro bem mais longe. Então, é muito mais natural e positivo que se construa uma base dentro do próprio bairro, onde haja já ali um grupo de pessoas que estão interessadas, e aí alguém com a possibilidade financeira melhor do que outro avança no erguimento inicial da estrutura de uma instituição espírita. Porque foi Mas assim que é aconteceu interessante com todos, né, lembrarmos. Soares? Foi assim que começou com todos, né? Até a Casa Allan Kardec, antigamente a Boa Vista 2, que era a antiga Coab 2, ficava muito distante dos outros bairros em Caruaru, né? Então foi fundada a Casa Espírita Allan Kardec. E assim aconteceram com todos os outros centros espíritas, né, de nossa região. É interessante a gente notar que o surgimento de uma casa espírita, quando é proveniente de um evangelho no lar, de um grupo inicial que começa a se interessar, é muito positivo, porque sabemos, por exemplo, em Caruaru, na década de 80, nós tínhamos 3 casas espíritas, 3. A AME, o Leon Denis e o Emmanuel, na década de 80. E Caruaru se expandiu muito, claro, de lá para cá. Hoje nós temos 15 instituições espíritas em Caruaru, que estão espalhadas, algumas até em bairros mais distantes um do outro. Isso. Mas vejamos que progresso, hein? 3 instituições espíritas nos anos 80. Hoje nós temos 15. A gente, quando lembra que, por exemplo, em Recife, Recife tem muitas instituições espíritas, mas a distância de um bairro do Recife para outro bairro, para o centro da cidade, é muito mais distante do que a cidade de Caruaru. Né? E o pessoal, claro, com muito sacrifício, visita uma instituição espírita, outra bem mais distante, mas é assim. Acreditamos que daqui a alguns anos muitas outras instituições estejam se fixando aí em nossa cidade. E em cidades próximas também. Algumas cidades aqui, pertinho de Caruaru, que não tem uma instituição espírita, ou tem uma, mas que é preciso um desdobramento gigante para sustentar aquela instituição. A gente lembra aqui até o caso de Cupira. Alguns Isso. anos atrás, Cupira não tinha instituição, hoje tem, mas é preciso uma abnegação e um interesse muito grande daqueles que estão à frente da instituição, porque são poucas pessoas que se depararam com o interesse pelos valores espirituais nessas cidades e exige muita abnegação daqueles que estão à frente do trabalho. Então é isso, Exatamente. Silmar. Então vamos voltar aqui ao nosso chat. Surgiram aqui, olha só, Soares, o nosso querido amigo Edson da AME, tá? Bom dia. Amanhã, na sede da AME, teremos palestra com José Soares. Este aqui, realizando a palestra às 20 horas. Muito bem lembrado, né? E Edna traz aqui, pedindo para a gente mandar um abraço. Bom dia, Edna. Manda um abraço ao Centro Jardim de Maria, em Gravatá, inaugurado há 6 meses. As pessoas de Helena e Flávio, reuniões públicas aos domingos,
de 9 horas da manhã. Então, Helena, Flávio, vocês aí do Jardim, Centro Jardim de Maria, em Gravatá, um beijo imenso para vocês. Qualquer dia a gente vai lá, depois do programa, né, Soares, conhecer. É verdade. Então, amanhã lá na AME, estaremos Isso. tratando, inclusive, de um tema bem contextualizado com a época, que será Espiritismo, revelação de Jesus para a atualidade. Olha Estamos só, entrando aí no mês de Natal, dezembro, e uma vamos. excelente oportunidade. E Edson está lembrando aqui, ó, quando a instituição espírita tem poucos frequentadores encarnados, há diversos desencarnados sendo atendidos. Isso é uma preocupação que se estende, principalmente depois da pandemia, a muitas casas espíritas. Muitas pessoas se preocupam com o número, né, que reduziu após a pandemia, mas a gente tem que lembrar, né, que esse hospital Hospital para as Almas, que é também um centro espírita, né? Atende a encarnados e a também desencarnados. Ô Soares, antes da gente encerrar, eu gostaria de lembrar que nós estaremos iniciando, através do Portal da Luz, né? Fundado por Luiz Domingues, que nos deu essa grande oportunidade de transmitir ao vivo pelo Portal da Luz e também a outros amigos parceiros, vamos iniciar alguns estudos. E no dia, no dia 7, no próximo domingo, Soares vai iniciar um estudo de um livro novo de Joana de Ângeles, né, Soares? O livro Autodescobrimento, não é isso? Exatamente, estaremos iniciando uma nova obra. Hoje, nós teremos um estudo de 3 horas e a conclusão do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Então, Isso, hoje nós concluiremos essa obra e de hoje a 8 iniciaremos um novo estudo. Então, é importante isso. E, lembrarmos aí. inclusive, isso. E de domingo, e no próximo domingo também, nós vamos estar transmitindo, eu, Soares, transmitindo, apresentando a nossa amiga Eusa Missano no canal do YouTube, também no canal do YouTube Paulo e Estevam Caruaru, que é transmitido pelo Portal da Luz, que ela trará o tema aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, muito importante também. Maravilha. E na próxima quinta-feira, nós estaremos iniciando o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda e vamos apresentar o livro Nos Bastidores da Obsessão, esse livro que a gente vai estar estudando aí durante um bom tempo, sem pressa nenhuma. Então, sintam-se convidados na próxima quinta, dia 4, às 21 horas, vamos dar início a esse estudo Nos Bastidores da Obsessão, uma obra de Manuel Filomeno de Miranda. Então, é isso, o recado dado. Tem mais? Só uma última observação é de que Sim, realmente, com a pandemia, nós tivemos um impacto grande nas instituições espíritas em geral, em termos de frequentadores, de pessoas simpatizantes, mas, por outro lado, tem havido um incremento maravilhoso da utilização da internet, das redes sociais, em isso. compartilhar programas, palestras, seminários espíritas. Hoje nós podemos, como está acontecendo agora, nesse momento em que realizamos o programa, nós estamos em sintonia mental e espiritual com a espiritualidade do bem, com os espíritos que divulgam, motivam cada vez mais a espiritualização da humanidade. E há, de certa maneira, um benefício recíproco entre nós, através das vibrações mentais, dos fluidos, do magnetismo,
que, do mesmo modo como acontece numa reunião espírita, compartilhamento dessas vibrações produzem resultados muito salutares, curativos, terapêuticos para todos nós. Então, era isso que eu queria ressaltar, né? E, Silmara, vamos então para concluir nosso programa, né? Isso, então aproveitemos essa oportunidade de utilizar bem as redes sociais para divulgar a doutrina espírita, para espalhar o bem e o amor. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Uma excelente semana para todos, muita paz. Até lá. Ótimo domingo, até mais. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.